Olá, meus amigos, sou eu de novo, o professor César Bodão, já o amigo de vocês aqui. E nós vamos trabalhar hoje com mais um assunto sobre a língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre pronomes, sobre os pronomes para a prova da VUNESP, ok? Vamos lá trabalhar com os pronomes, falar sobre os pronomes, trabalhar com eles. O que é pronome? Nós vamos trabalhar com pronome, emprego, colocação e formas de tratamento. Muito importante para quem vai fazer prova aí. E tem a famigerada redação oficial que você vai usar esses pronomes de tratamento aí. Tudo bem? Então vamos lá. O que são os pronomes? São palavras que podem substituir ou acompanhar o substantivo. Pronome substitui ou acompanha o substantivo. Então, quando um pronome substitui, fica no lugar de um substantivo, ele é chamado de pronome substantivo, tá? Desculpem. Por exemplo, Paulinho foi ao mercado. Tira o substantivo Paulinho e coloca ele foi ao mercado. O ele, pronome, não ficou no lugar do Paulinho quando eu retirei? Pois é, este pronome, ele substitui o substantivo, o pronome pessoal. Então, ele é um pronome substantivo. Agora, existem outros pronomes que não substituem, eles acompanham o substantivo. Então, por exemplo, você diz, esta cadeira está vazia. Vejam, cadeira não é substantivo? Não é? Cadeira é substantivo. A cadeira. Palavra que eu posso colocar um artigo ou que esteja acompanhado de pronome é substantivo, né? Então vejam lá. Esta cadeira está vazia. Vejam que a cadeira não foi substituída por nenhum pronome. Eu apenas coloquei o esta, que é um pronome demonstrativo, ao lado da palavra cadeira, ao lado do substantivo cadeira. Então esse pronome esta, o pronome esta, não é um pronome substantivo, é um pronome adjetivo. Por quê? Porque acompanha o substantivo. Então eu tenho sim que dividir os pronomes em pronomes substantivos, que são aqueles que ficam no lugar, substituem o substantivo. E os pronomes adjetivos, que são aqueles que acompanham o substantivo. Perfeito? Beleza? Tranquilo, né? Tranquilidade é a alma do negócio. Beleza? Então vamos lá. Bom, tá aqui, ó. São palavras que substituem os substantivos ou os determinam. Eles ficam no lugar, indicando a pessoa do discurso, tá? Lembrando que a pessoa do discurso é a que participa ou é objeto do ato da comunicação. Tá certo? Ela participa ou é objeto. Ela pode funcionar como sujeito ou como complemento. Tudo bem? Então, o pronome, a priori, substitui o substantivo ou acompanha o substantivo, tá? Então, vejam aqui, ó. Na frase, encontrei teu cachorro, mas não o maltratei. Vejam, quando eu coloquei o teu está determinando que a pessoa do discurso aqui é segunda pessoa, tá? Segunda pessoa. E esse o aqui está substituindo quem? O cachorro, tá? Então verifica. O teu está acompanhando a palavra cachorro e determinando que o cachorro é segunda pessoa do discurso. O teu cachorro, não é o seu cachorro. E este o aqui está, para que não seja repetida a palavra cachorro, ele tomou o lugar, ele fica no lugar. Para não dizer, encontrei o teu cachorro, mas não maltratei o teu cachorro. Para não falar o teu cachorro de novo, eu coloco o aqui, é um recurso. Tá? Então eu posso dizer que esse pronome que acompanha o substantivo, o teu, está determinando, ele está indicando que é a segunda pessoa do discurso e é um pronome adjetivo. Já esse o aqui, ó, substituiu a palavra cachorro. Então ele é um pronome substantivo. Tá bom? Então, você verificou que os pronomes podem substituir ou acompanhar o substantivo, tá? E ainda, eles podem determinar o substantivo. Qual a pessoa do discurso que eu tenho? Eu consigo saber
também através do pronome, qual é a pessoa do discurso que está colocada na frase, tá? Então, se fosse meu, primeira pessoa, está determinando que é a primeira pessoa. Teu, tua, segunda pessoa. Seu, sua, terceira pessoa. Nosso, nossa, primeira pessoa. Vosso, vós, segunda pessoa do plural. Deles, delas, terceira pessoa do plural. Tá bom? Beleza? Vamos para frente então. Apagar aqui e vamos à frente. Olha só. Há 6 tipos de pronomes. Os pessoais, que são aqueles que a priori substituem o substantivo, ou seja, os pronomes pessoais são pronomes substantivos. Os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, indefinidos, interrogativos e os relativos. Tá? Então, nós vamos verificar cada um deles e como é que eles se comportam na frase. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui nós temos um quadro de pronomes pessoais. Então, nós vamos verificar que os pronomes pessoais, que são estes aqui, eles podem ser de duas maneiras. Eles podem ser pronomes pessoais do caso reto, tá? Do caso reto. E aí eles vão se dividir em singular e plural, tá? Então, pronomes pessoais do caso reto, se você quiser, você pode anotar aí no seu caderninho. Pronomes pessoais do caso reto, eles têm como função substituir o sujeito. Eles ficam no lugar do sujeito. Então você já viu falar aquilo, eu vi ela. Eu vi ela. Aí a pessoa fala, não, vi ela é uma rua. Não é só porque é uma rua, porque houve uma cacofonia, porque eu criei um outro significado ao falar vi ela, que está errado. Não, está errado também, porque quando eu falo eu vi, quem que viu? Eu. O eu está correto. Pronome pessoal do caso reto. Tá? E do caso reto, como eu acabei de falar, fica na função do sujeito. Então está correto. Quem viu? Eu. Está na função do sujeito. Agora, quando eu falo eu vi, ela, o ela está complementando o verbo. Ele está sendo usado para complementar o verbo. Quem vê, vê algo. Vê o quê? Ela. Aí está errado. Por quê? Porque o ela, a priori, funciona como sujeito e não como complemento. Do ponto de vista da língua formal, daquilo que você está fazendo para passar no concurso, né? Do ponto de vista da língua que você está estudando para passar no concurso, você teria que dizer eu a vi. Por quê? Porque se os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito, os pronomes pessoais do caso oblíquo vão funcionar como complemento. Tá? Então, pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como complemento. Tá? Então eu não posso substituir um pelo outro formalmente, porque eu incorro em erro. Beleza? Então vamos lá. Para fechar essa parte. Pronomes pessoais eu tenho de 2 tipos. Do caso reto e do caso oblíquo. Caso reto, eu, tu, ele ou ela ou você, nós, vós, eles ou elas ou vocês. São usados para sujeito, para substituir o sujeito. Tá? E os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são divididos em 3. Ó. São os átonos, os tônicos monossílabos e os tônicos trissílabos. Então, ó, os átonos, o me, o se, o lhe, o nos, o vos, o os, tá? Por aí vai. E as variações, né? Los, las, nos, nas, tá ok? São todos pronomes pessoais do caso oblíquo. Funcionam como complemento. Esses são os átonos. Aí tem o me, o te, o se, o nos, o vos, tá? O nos, o vos, aliás. Beleza? Aqui, ó. Nos, o vos. Aí você tem o nós, o vós, eles, mim, comigo, contigo. São todos eles também são pronomes pessoais do caso oblíquo, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Aqui. Pronomes pessoais são subdivididos em caso reto com função de sujeito na oração. Acabamos de falar. Então aqui, ó. Nós saímos do shopping.
Quem que saiu do shopping? Nós. Então nós aqui, não está sendo usado na função de sujeito? Está. Então, está correto. Foi usado com o propósito fundamental para o qual ele existe ou foi criado. Tudo bem? Está funcionando como sujeito. Tá? E pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam de complemento, tem a função de complemento. Então aqui, ó, desculpem-me, eu não posso de maneira nenhuma dizer desculpa eu, tá? Desculpa eu. Correto? Agora, existem os casos em que você pode sim usar. Em que caso? Quando você tem liberdade poética, por exemplo. Você vai fazer uma música, tá? Você não vai falar assim, beija-me, deixa que eu seja a mim. Não, não tem como. Aquela música da Marisa Monte, né? Ela vai falar, beija eu, seja eu. Tá? Lindíssima música, certo? Ali pode. Tá? Ali pode, por quê? Porque ela tem a liberdade poética, tá? Você não pode exigir que o cara que vai escrever uma música, ele escreva só dentro das normas, porque aí você tolhe a criatividade do cidadão. Já diria o Gilberto Gil, naquela música Metáfora, ele fala, uma lata existe para conter algo. Não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo da sua lata. Na lata do poeta, tudo nada cabe. Tá? Então, tem liberdade poética. Agora, numa situação de formalidade em que você esteja escrevendo ou fazendo uma prova para o concurso, é isso que vale. Falou? Bom, os pronomes oblíquos. Oblíquos. Os pronomes oblíquos subdividem-se em átonos, nunca precedido de preposição, não tem preposição, que são eles, o me, primeira pessoa, te, segunda pessoa, se, esses quatro aqui, ó, são de terceira pessoa, tá? O nos, primeira pessoa do plural, o vos, terceira pessoa do plural, ó, segunda pessoa do plural, e o se, os, as e lhes, que é o plural da terceira pessoa, tá? Então esse aqui, ó, esse terceira, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, primeira pessoa do plural, segunda do plural, terceira do plural. Tudo bem? Pronomes pessoais do caso oblíquo nunca vão ser precedidos de preposição. E aqui, ó, exemplo, basta-me o teu amor, tá? Basta-me o teu amor. Tá vendo o me aqui, ó? Tá determinando que aqui eu usei um pronome de primeira pessoa, tá? Basta a mim o teu amor. E os oblíquos tônicos, vejam, se os átonos não são precedidos de preposição, os tônicos sempre serão precedidos de preposição. Então, ó, pronome mim, basta, eu não vou falar basta a mim, eu tenho que falar basta a mim o teu amor. Então, se aqui eu digo basta-me o teu amor, se eu trocar por um pronome tônico, eu vou colocar basta a mim o teu amor. Correto? Sempre precedido da boa e velha preposição. Ok? Vamos apagar aqui. Tá? Vamos apagar aqui. E vamos lá. Olha só. Os pronomes de tratamento. Isso aqui, gente, quem vai fazer o concurso que tem a redação oficial, às vezes você não precisa nem escrever a redação oficial. O que você precisa fazer é uma prova sobre os elementos da redação oficial. E aí caem esses pronomes de tratamento. Você precisa saber quais são e como utilizar os pronomes de tratamento, que muitas vezes derruba o candidato por questões que não são óbvias, que se você seguir a lógica, você erra, tá? Eu já vou explicar isso. Então, olha só. Aqui, ó. Pronomes de tratamento. O você é um pronome de tratamento, mas hoje é utilizado como pronome pessoal do caso reto também. Mas ele é um pronome de tratamento, ele vem de vossa mercê, vós me ser, vós sum ser, você, o ser e o ser. E daqui um dia o cara vai falando assim, vamos ali, porque não tem mais o que
né, reduzido isso aí. Daqui a pouco você vai fazer hoje? Vai para onde? Né? Não tem mais. A pessoa já fala C, o mais utilizado é o C. O que você vai fazer? O que vocês estão fazendo aí? Não é isso? Então, você é pronome de tratamento. V ponto. Tá? Não é VC não, ó. A abreviatura é V ponto. Existe a abreviatura de você, mas é o V ponto e não VC. Senhor, senhores, senhoras, senhoras, está aqui os pronomes, tá? O você é um tratamento informal. Senhor e senhora, tratamento formal ou cerimonioso. Hoje, muito mais formal do que antigamente, tá? Hoje, se você pegar uma pessoa um pouco mais de idade e chamar de você, a pessoa, principalmente se for mulher, ela vai se ofender. Ela fala, você está me chamando de velha? Tô, e daí? Tá? Agora, para minha mãe, por exemplo, a minha mãe, Dona Hilda, um beijo para Dona Hilda, que está lá na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã. Se tiver alguém de Ponta Porã, eu sou de Ponta Porã. Tá? Então, quem está aí em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, a minha mãe, se eu chegar e falar, mãe, você fez, ela não responde. Minha mãe é extremamente tradicional. A minha mãe é do tempo que dava bênção, pedia bênção assim, benção mãe. Tá? Não é assim? Então, extremamente. Agora, esse é um tratamento que para a minha mãe não era tão cerimonioso, era apenas uma questão de educação para as pessoas mais velhas. Hoje é uma questão de formalidade mesmo, tá? Tem que chamar a pessoa de você. Você virou o pronome de tratamento senhor e senhora de antigamente. Vossa Alteza, príncipes, princesas e duques, você usa Vossa Alteza. Eminência para cardeais, Vossa Eminência, tá? Vossa Excelência para altas autoridades, moçada. São aqui, ó, você, por exemplo. Se você não estiver ocupando um cargo de autoridade, juiz, promotor, vereador, defensor público, etc., você não é uma alta autoridade. Correto? O professor pode até, em algum momento, exercer uma autoridade, mas você não usa o tratamento de Vossa Senhoria, Vossa Excelência para o professor. Então, para quem não é, para quem é autoridade, é excelência. Você vai, por exemplo, numa audiência com o juiz. Você vai ficar tratando o juiz de meritíssimo o tempo todo? Não. Você trata de excelência, porque é uma alta autoridade. Tá? Então, para alta autoridade, excelência. Magnificência para reitores de universidade. Tá? Magnificência, magnífico reitor. Majestade para reis e imperadores, onde houver rei e imperador. No Brasil, não o tem. Vossa Reverendíssima para sacerdotes. Sacerdote. Vossa Reverendíssima. E Vossa Senhoria para autoridades, tratamento respeitoso, aquela que não é uma alta autoridade. Ele está exercendo um cargo de autoridade, é autoridade, mas não é uma alta autoridade. Então você usa Vossa Senhoria. Então, por exemplo, se você vai numa audiência pública, ou você vai fazer uma palestra, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa do seu Estado, tá? Assembleia Legislativa do seu Estado, o que você faz? Você usa Vossa Excelência para o deputado. E o deputado utilizará Vossa Senhoria para você. Certo? Por achar ou por você desempenhar um papel de autoridade, mas não de alta autoridade, é uma questão de hierarquia aí, não vamos entrar no fato. Tá? No caso. Beleza? Vossa Santidade, você usa em dois momentos. Você usa santidade, presta atenção, para o Papa e para o Dalai Lama, você usa santidade também. Não sabia? Não é só para o Papa, não. O Dalai Lama também. Tudo bem? Papa e o Dalai Lama você usa Vossa Santidade. Tá? Para papas, papisas, se existirem, dizem, em algumas religiões existem as papisas. Tá? Beleza? Vamos lá. Então, entenderam aqui? Uma curiosidade. Para todos esses pronomes de tratamento, o verbo deve... Presta atenção no que eu vou falar agora para você não errar, porque é isso que cai. É isso que cai. Presta atenção. Ó, o verbo
tem que ser verbo de terceira pessoa, nunca de segunda. Vossa Senhoria sois bondoso. Vossa Senhoria é bondoso. Então o pronome é pronome de terceira pessoa. É. Tá? Seu, sua. Nunca teu, tua, vós, vosso. Tá? Não. Apesar de ter vossa senhoria, o pronome deve ser um pronome de terceira pessoa. Tá? Não esqueça isso, nós vamos fazer exercício depois. Beleza? Vamos lá, os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse em relação às três pessoas do discurso. Primeira, segunda, terceira. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Então, pronomes possessivos indicam posse em relação às três pessoas do discurso. Olha lá. Primeira pessoa. Pertence à primeira pessoa do discurso. Né? A primeira pessoa não é eu? Então é o meu. Ó. Meu relógio. Ele indica a primeira pessoa aqui. Ele está determinando que é a primeira pessoa e está indicando posse. Tá? Esse é um pronome possessivo. A palavra meu informa que o relógio pertence à primeira pessoa. O eu. Meu, portanto, é um pronome possessivo de primeira pessoa. Agora, se fosse o teu, seria um pronome possessivo de segunda pessoa. Tá? Então, meu, primeira pessoa. Teu, tua, segunda pessoa. Vamos olhar aqui, ó. Meu, minha, meus, minhas, pronome possessivo de primeira pessoa do singular. Teu, tua, teus e tuas, segunda pessoa do singular. Seu, sua, seus e suas, terceira pessoa do singular. Ok? Nosso, nossa, nossos e nossas, primeira do plural. Vosso, vossa, vossos e vossas, segunda. Seu, suas, seus, suas, terceira pessoa. Tudo bem? Então esses são os pronomes possessivos. Beleza? Tranquilos? Ok. Vamos lá. E esse? Se aquele era um pronome possessivo, esse aqui é um pronome demonstrativo. Pronomes demonstrativos são aqueles que situam pessoas ou coisas em relação às três pessoas do discurso. Meu, minha, teu, tu. Eu, tu, ele. Nós, vós, ele. Meu, minha, teu, tu é pronome possessivo. Né, professor? Né, professor? Cala a boca. Fica quieto aí. Que aqui é o pau quebra aqui nesse estúdio. Ai, desculpa. Ó, são aqueles que situam pessoas ou coisas em relação às três pessoas do discurso. Essa localização pode se dar no tempo, no espaço ou no próprio texto. Tempo, espaço ou próprio texto. Então ela vai localizar ou situar as pessoas em relação às três pessoas do discurso em relação ao tempo, espaço ou o próprio texto. Tá? Então vamos lá, olha só. Presta atenção. Quando é que eu uso este? Isso é uma dúvida muito frequente em relação aos alunos. Quando é que eu uso este? Compro este caderno. Eu uso este quando o caderno, a coisa que eu estou sinalizando, estou demonstrando, está perto de mim. Então, ó, esse caderno aqui. O pronome esse indica que o caderno está perto da pessoa que fala. Então, olha, este pincel está aqui. Certo? Então eu uso este que está aqui, tá? Eu queria saber o seguinte: quem é que colocou a camisa do Flamengo no menino? Vocês estão de sacanagem comigo, né? Estão de sacanagem. Coloca o Santos ali, velho. Tá? O dono aqui é santista. Por favor. Dessa vez passa. Então, bom, assim. Então aqui, ó. O este indica o quê? O este indica que a coisa que está, a qual eu estou demonstrando, está perto de quem fala. Tá bom? Agora, se eu falar assim, compro esse caderno, notem que o caderno está perto do menininho ali. Está perto, está longe de quem fala e perto de quem ouve. Então, quando eu uso esse, eu estou me referindo a uma coisa que está perto de quem ouve e longe de quem fala. Ó, o pronome esse indica que o caderno está perto da pessoa com quem se fala ou afastado da pessoa que fala. Longe de mim. Perto de mim, este. Longe de mim, esse. E se estiver longe de nós dois? Aquele.
Tá? Então vejam que o caderno, compro aquele caderno. Veja, o caderno não está nem perto de quem fala e nem perto de quem ouve. Está distante dos dois. Tá? Então eu uso aquele. Então, ó, de novo. Este, para algo que está perto de mim, eu estou demonstrando, falando de algo que está perto de mim. Esse, estou falando de algo que está perto de quem ouve. E aquele, quando está longe de nós dois. Beleza? Tranquilidade? É isso aí, mano. Para da seguinte, tá ligado? Ó, vamos lá, ó. Os pronomes esta, esse, aquele, correspondem isto, aquilo, que são invariáveis. Ou seja, eles não vão para o plural, tá? O isto, aquilo, não vai para o plural. Fica sempre da mesma forma. E se empregam exclusivamente como substitutos de substantivos. Eles vão substituir algum substantivo. Ó, isto é meu. Eu posso falar, este caderno é meu. Veja que o este vai para o plural. Tá? O este vai para o plural. Então eu falo assim, ó, estes cadernos são meus. Tá? Eu posso tirar esses cadernos e colocar isto é meu. Isso que você está levando aí é seu. Vejam, se este é perto de mim, então isto está perto de mim. Se esse é perto de quem ouve, então isso é perto de quem ouve também. Agora, o isso e o isto são invariáveis, tá? E o aquilo também, ok? Então isso, isto e aquilo. Aquilo que Paulo está levando não é dele. Ó, isto para algo que está perto de mim, isto para algo que está perto de quem ouve e aquilo para aquele que está longe de nós dois. A única diferença é que eles vão substituir o substantivo e, principalmente, são invariáveis e é óbvio, ninguém vai colocar no plural isto, isso e aquilo que não dá certo. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos lá. Aqui um quadro de pronomes demonstrativos que você vai receber esse material aí na sua casa e você vai manipular esse material, você vai poder pegar, verificar como é que funciona e tal. Aqui, ó. Variáveis, tá? Pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira, masculino, feminino, são esses variáveis, tá? Esse, aquele, esses, aqueles, esta, essa, aquela, estas, essas e aquelas. E os invariáveis, isto, isso e aquilo que a gente acabou de falar. Isso aqui é apenas um quadro dos pronomes que nós vimos até agora. Ok? Beleza? Vamos para frente, então. Agora nós vamos ver um dos pronomes relativos mais importantes, que são os pronomes... os pronomes relativos não, os pronomes mais importantes são os pronomes relativos, que são aqueles que unem orações subordinadas adjetivas. Então, ó, pronomes relativos são aqueles que ligam duas orações adjetivas, substituindo na segunda um termo já expresso na primeira. Então, eles são relativos, exatamente, eles têm esse nome, porque eles relatam um termo que está anterior a eles, tá? Eles relatam um termo que está anterior a ele. Então eu falo assim, ó, para eu não dizer assim, a casa é linda, comprei a casa. Olha, para eu não fazer esse tipo de construção, a casa é linda, comprei a casa, eu falo, a casa que é linda, eu a comprei. Tá vendo? Eu tirei uma das casas e coloquei o que no lugar. A casa que é linda, quem que é linda? A casa. Então eu coloquei o que no lugar da casa para não repetir. Então é isso, para isso que funciona o pronome, tá? O pronome, aqui ó, o pronome que, ele é pronome relativo, a gente já está careca de saber isso, mas vamos colocar mais uma vez, se você não lembrar. O que é pronome relativo, ele só é relativo quando eu posso trocar por o qual, a qual, os quais e as quais. Tá? O qual, a qual, os quais, as quais. E ainda aparece o cujo, e as variações, cujo, cuja, e o onde, tá? Cujo, cuja e o onde. Sempre, todos esses eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Já estou careca de saber isso, tá? O pessoal que já vai passar no concurso. Cara, isso aí todo mundo está sabendo aqui, porque eu já falei isso aí uma porção de vezes. Tudo bem? Beleza? Ok.
Vou apagar aqui então, tá? Você já sabe que eu troco por o qual, a qual, os quais, as quais. Então vamos lá. Vamos ver se dá para fazer aqui. Roberto comprou uma casa a qual lhe convinha. Veja que o que está substituindo a casa. Como é que eu sei? Porque eu posso dizer, Roberto comprou uma casa e a casa lhe convinha. Para não colocar de novo a palavra casa, eu coloco o que no lugar. Para isso que serve o pronome relativo, tá? E ele só está num tipo de oração, chamado de oração subordinada adjetiva. Tá? Oração subordinada adjetiva. A palavra que representa o substantivo casa, já falei, relaciona-se com o termo casa, é um pronome relativo, beleza? Troco por o qual, a qual, os quais, as quais, e ele está substituindo a palavra casa. Beleza? É claro que o que eu falo aqui, eu tento aqui colocar resumidamente para que você lembre através do... A grande vantagem, gente, de você estudar em casa, eu acho isso aqui o futuro. Futuro para o aluno e futuro para o professor. Vamos falar o português sério, isso aqui é futuro para o professor. Você não tem encheção de saco de aluno, entendeu? Ao vivo. Aluno adolescente, porque aluno de concurso não enche o saco. Mas aluno adolescente enche o saco. E eu dou a aula para aluno adolescente. Né? Então você não tem encheção de saco de adolescente na sua cabeça. Você não tem prova para corrigir. Você não tem diário para fazer. E é uma satisfação da aula aqui. Você dá aula aqui com gosto. Com gosto. Certo? Com gosto. É uma beleza. Isso aqui é o futuro. Você pode ver a aula quantas vezes você quiser na sua casa. Você pode refazer os exercícios. Você pode travar para você copiar. Não precisa ficar falando, peraí que eu estou copiando. Tá? Uma beleza. Beleza. Tá? E funciona. Nós temos milhares e milhares de pessoas que já passaram. Eu não estou falando besteira, não. Várias e várias pessoas que já passaram em concurso estudando pelo LAC Concurso. Tá? Então isso é o futuro. Beleza? E você também vai passar, tá? Vai passar. Se você sentiu agora aquela fala, eu vou passar, você vai passar. Porque quem quer, consegue. Vamos lá. Olha aqui. Quais são os pronomes variáveis? O qual, os quais, as quais, tá? Cujo, cuja, cujo, quanto, quanta, tal. E os invariáveis? O quem, o que e o onde. Todos esses aqui, volto a dizer, se eu quiser saber se uma palavra é pronome relativo ou não, o que eu faço? Eu troco por o qual, a qual, os quais, as quais. Esse é o teste. Esse é sempre o teste, tá? Não esqueçam disso. Bom, vamos lá. Exemplos, ó. Tá? Aqui. Das árvores caíam folhas, o vento levava essas folhas. Tá vendo? Estão duas frases aqui, ó. Qual que é a função do pronome relativo? Qual a palavra que foi repetida? Não é folhas? Então eu vou dizer, das árvores caíam folhas que o vento levava. Eu tiro essas folhas para não repetir e coloco o que no lugar, ó. Das árvores caíam folhas que o vento levava, as quais o vento levava, tá? Para isso que serve o pronome relativo. Para não repetir um termo, eu coloco o que no lugar, pronome relativo, ou os quais, as quais, etc. Os planetas são súditos, o rei deles é o Sol. Os planetas são súditos, cujo rei é o Sol, tá? Então aqui, os planetas são súditos, cujo rei é o Sol. Pronto. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei e uni essas duas orações colocando um cujo no lugar, tá? É para isso que serve o pronome relativo. Beleza? Tranquilo? Vamos a outra aqui, ó. Vôlei é um esporte. O povo gosta muito desse esporte. Veja que a palavra esporte está repetida. Então, para não repetir, o que eu faço? Coloco um pronome relativo no lugar. O vôlei é um esporte de que o povo gosta muito, tá? De que o povo gosta do quê? Esse que está relacionado a esporte aqui. É sempre assim, tá? Sempre assim. Mais uma. Visitei a cidade. Você nasceu nessa cidade. Qual a palavra que foi repetida? Cidade. Então, visitei a cidade onde você nasceu. Esse onde está substituindo quem? Sempre o substantivo anterior. Sempre, tá? Sempre. Beleza?